Doutora Mariana, a minha próxima pergunta diz respeito a uma decisão recente do STF. Tem até um episódio aqui no canal que já está no ar com o Dr. Marcelo, em que a gente conversou sobre os diversos tipos de prisão e ele fez um apanhado histórico sobre a prisão, né, para cumprimento de pena, né, que a princípio ela só necessitava do trânsito em julgado, depois já se permitiu a prisão para cumprimento de pena a partir da decisão em segunda instância e atualmente nós temos a decisão de que é preciso o trânsito em julgado para cumprimento de pena. Mas, recentemente, no que toca ao Tribunal do Júri, nós tivemos uma decisão do STF permitindo já a prisão para cumprimento de pena a partir do Tribunal do Júri. Você pode explicar para o pessoal qual foi o contexto dessa decisão, qual é o impacto que ela vai causar a partir de agora nos processos? Sim, claro. Essa decisão ela é muito recente, né, como você falou, doutora Rael. E aí foi de um caso que foi uma repercussão geral, né, porque foi para o STF, e nesse caso especificamente, que deu origem ao tema 1068, se eu não me engano, relativo a isso, discutiu-se se era realmente necessário que alguém fosse condenado a 15 anos ou mais para se proceder à prisão daquela pessoa no âmbito do Tribunal do Júri. Porque desde que houve uma alteração legislativa, né, relativa a isso, porque o Tribunal do Júri ele vive passando por várias alterações, e essa foi mais uma alteração, em que se previa que só seria possível começar a executar a pena diante de uma pessoa condenada pelo Tribunal do Júri, se a pena fosse igual ou superior a 15 anos. Então, teve, nesse caso, uma tentativa de tornar mais objetiva a prisão, né? Transformando aí nesse número, que aí eu sempre fico pensando que é um número cabalístico, né? Que você não sabe por que 15 anos? Por que não 16? Por que não 14, 10? Não, 15 anos, né? Então, são esses números do nada, aquilo que a gente tem no CPP, que é uma grande coxa de retalhos, né, no final das contas, várias alterações que são feitas e você não sabe muito bem por quê, e tem coisa que vale, tem coisa que não vale, você tem que fazer uma leitura atenta, porque tem um artigo lá e ele não vale mais. Então, esse é mais um exemplo. E aí, diante dessa decisão do STF, veio novamente a discussão sobre presunção de inocência, né, assim, porque isso já foi discutido anteriormente, inclusive pelo próprio STF, se era possível executar a pena de prisão, se não era possível, se tinha que aguardar trânsito em julgado, se não tinha. Então, essa discussão sempre volta. E nessa discussão sobre esse caso de repercussão geral, novamente se teve essa mesma discussão que vive voltando. Porque na nossa Constituição a gente tem a presunção de inocência, né, que é também um direito fundamental previsto no artigo 5º, que a pessoa só vai poder, então, sofrer as consequências daquela sentença, daquela condenação, a partir do momento que não haja mais possibilidade de recurso. Então, né, se discutiu que poderia antes ter a execução provisória da pena, depois não podia mais, então teve toda essa celeuma jurídica, essa discussão. E aí, quando se tratou agora dessa decisão recente do Tribunal do Júri, né, lá no STF, pensou-se que será que uma pessoa que foi condenada a uma quantia menor de pena, né, do que 15 anos, ela pode ter a sua pena de prisão já executada? Então, foi essa discussão, é constitucional ou é inconstitucional essa previsão do CPP de ser necessário 15 anos para que se inicie uma execução da pena? Então, foi essa discussão lá no STF. E a decisão, né, final, o acórdão final, né, do STF em relação a isso, foi que gerou esse tema de 1068, foi que as pessoas elas podem ter essa execução já iniciada, já que a gente tem também um princípio da soberania dos vereditos. Então, seria como se houvesse inicialmente até uma colisão entre o princípio da presunção de inocência e o princípio da soberania dos vereditos, né? Até o Robert Alex, que trata dessa ideia da colisão principiológica, eu estava até pensando, seria interessante até escrever sobre essa dicas de temas de TCC. Dicas de temas de TCC. A colisão entre presunção de inocência e soberania dos vereditos, que foi isso que o STF discutiu. Então, tinha a presunção de inocência, um direito fundamental, soberania dos vereditos também prevista ali no Tribunal do Júri como também um direito fundamental. E aí se decidiu que seria possível já executar
a pena, nesse caso, porque teríamos a soberania dos vereditos. E que isso não necessariamente iria contrariamente à presunção de inocência, porque foi uma decisão do próprio STF, do próprio Tribunal do Júri, né, no caso, que seria ali um veredito soberano, então poderia, né, já começar essa execução da pena sem que houvesse algum tipo de risco à presunção de inocência. Então foi essa ideia. Então foi alvo de várias críticas, né, em relação a isso, né, porque fere a ideia da isonomia, já que em outros casos isso não pode acontecer, né? Então teria talvez uma gravidade maior para as pessoas que foram julgadas pelo Tribunal do Júri em relação a outras pessoas que não foram. Outros crimes, né? E o que se entendeu pela decisão também é quase como se a prisão, nesse caso, fosse a regra e a liberdade fosse a exceção, quando na verdade é o contrário. Então, por isso que as pessoas da área começaram a criticar realmente essa ideia, porque não haveria uma isonomia e também feriria uma segurança jurídica no caso concreto. E em que pese, né, a soberania do Tribunal do Júri, é possível recurso. A gente vê que em alguns júris acontece anulação. Então, assim, em que pese não tenha havido o trânsito em julgado ainda, aliás, por não ter havido o trânsito em julgado ainda é possível a mudança, né? Sim. Então... e nesse caso, por exemplo, nesse caso concreto, né, que foi lá para o STF, foi se eu não me engano, um feminicídio. E aí a pessoa morreu, né, a mulher morreu no contexto de feminicídio e tal. E aí o réu foi condenado. E aí, pelo veredito, já tinha a possibilidade ali né, ele foi condenado. E na sentença o juiz já previu a prisão imediata dele, então, mas houve um recurso justamente para que ele respondesse em liberdade, já que ele tinha sido condenado só em primeira instância, né? Então, para guardar a liberdade, etc. Mas isso acabou sendo alvo dessa discussão e aí chegou-se a essa decisão de que é possível, sim, já executar a pena de prisão, ainda que não tenha um trânsito em julgado, nesses casos que são julgados pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos vereditos. E para condenações acima de 15 anos? Não, aí independentemente, para qualquer caso, havendo condenação no Tribunal do Júri, já pode começar a execução da pena. Já poderia, e aí o argumento favorável seria, o Tribunal do Júri julga casos mais graves, isso é uma manifestação da justiça ocorrendo, porque a pessoa já vai ter a execução da prisão. Né, então a sociedade que julgou, né, porque ele foi julgado pelos pares, já veria aquela execução da pena. Por outro lado, argumentos contrários são fere a presunção de inocência, porque querendo ou não. Não houve trânsito em julgado. Não... E a Constituição expressa, né? Pois é. Não haveria uma isonomia, né, também relativo aos outros casos, porque em outros casos, por exemplo, que não são de crimes dolosos contra a vida, não necessariamente a pessoa já ficaria presa, ela poderia responder em liberdade. Mas sendo do Tribunal do Júri, ela já poderia ser presa. Por isso que se fala, né, quase como se no Tribunal do Júri a prisão fosse a regra e a liberdade fosse a exceção, quando na verdade é o contrário, a liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Então é que ela tem que ser justificada, etc. Então, assim, às vezes até, por exemplo, um latrocínio não vai para o Tribunal do Júri. Isso. Então, e às vezes é até mais grave do que o próprio homicídio, porque a pessoa mata ali, né, sem, sei lá, às vezes por um motivo fútil ali para roubar alguma coisa, etc. Então, ela seria beneficiada com o direito de recorrer em liberdade, e uma pessoa que está no Tribunal do Júri, com a mesma consequência, morte, teria um tratamento completamente diferente. Pois é isso que fica confuso, porque a morte de alguém aconteceu. Então, não dá muito ainda para saber se essa decisão ela tem meramente um caráter simbólico para falar, olha como que o Tribunal do Júri funciona. Por isso a ideia do fetiche do Tribunal do Júri e tal, como se ele fosse a solução de tudo mesmo, para falar, olha, funciona, tá vendo? A pessoa já está presa. Só que alguém que foi vítima de um latrocínio morreu do mesmo jeito, né? Teve esse mesmo resultado, a família está sofrendo do mesmo jeito, os amigos estão sofrendo do mesmo jeito, aconteceu o mesmo resultado, morte. Só que como não é um crime doloso contra a vida, é um crime contra o patrimônio, né, contra o resultado morte,
a pessoa aguarda liberdade. Né? Então, pessoas em situação, às vezes, até semelhante, com tratamentos completamente diferentes. Pois é, por isso a ideia da isonomia. Então, ou então, assim, foi um estupro com resultado morte. Uma coisa terrível. Sim. Foram duas condutas, assim, né? Teve o mesmo crime, que foi o preterdol, mas, querendo ou não, a gente teve duas condutas, porque teve o estupro e teve a morte ocasionada. Sim. Algo gravíssimo, e essa pessoa eventualmente pode aguardar a liberdade. E aí uma pessoa que cometeu um homicídio, dependendo de uma circunstância até moralmente menos grave, Sim. ela vai poder ser presa porque é um crime doloso contra a vida. Sim. Então, assim, aí não tem uma isonomia. Por isso o caráter simbólico, o fetiche do tribunal do júri. E é engraçado também, retoma aqui a entrevista do professor Marcelo, porque não o fato dele ter sido condenado pelo tribunal do júri e se o tribunal tivesse entendido diferente, ou seja, de que ele só poderia cumprir pena depois de transitar em julgado, não impediria de, em casos graves, a pessoa continuar presa por uma medida, né, jurídica, por exemplo, de acautelar a sociedade, seria uma prisão preventiva, né? Então, assim, porque as pessoas podem pensar, não, mas é um homicídio, é melhor que ele já comece a cumprir pena. Mas a gente tem alternativa para isso. Poderia ter uma prisão preventiva. Sim. Não impede, né? Se fosse uma pessoa, uma situação grave que realmente demandasse a prisão, não precisaria ser uma prisão para execução da pena. Poderia ser uma prisão preventiva. Pois é. Né? Seria uma forma de acautelar a sociedade da mesma forma. Sim. Então é aquela ideia assim, de tentar, penso eu, né? Mas claro que isso, como é muito recente, é necessário fazer maiores análises. Dos efeitos, né, também. Mas me parece que tenha esse caráter simbólico, assim como várias leis são simbólicas, né? Tem um populismo penal e tal. Me parece que no âmbito processual a gente consegue enxergar isso também, porque isso é quase como um populismo processual penal. Sim, é uma sei lá, uma comunicação para a sociedade de que o tribunal não coaduna com criminalidade.